Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Enília Mabraide, que se chama Firmeza de Caráter e Fidelidade a Deus. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente o quê? Meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Aqui tem uma meditação para cada dia do ano. Bom, quando a gente faz o estudo do manancial junto aí com a porção bíblica, tanto faz, junto com alguém ou com um amigo ou sozinho, não tem problema. Isso vai inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual, promovendo, lógico, o nosso crescimento e o engajamento com a missão de Deus. Como os irmãos sabem, eu não escrevi o texto. Eu não ajudei a irmã Enilma a escrever. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Se bem que o texto de hoje não tem nada muito a se acrescentar. Está bastante claro e eu acho que nós temos mais é que colocar em prática, é o que mais importa. Quero lembrá-los também que hoje a gente comemora o Dia do Adolescente Batista. Então, as pessoas que, como eu, frequentam uma denominação batista, hoje comemoram o Dia do Adolescente Batista. Para aqueles que não são da Igreja Batista, não tem problema, não comemora o Dia do Adolescente Batista hoje, mas vai ver como é importante que os nossos adolescentes tenham firmeza de caráter e fidelidade a Deus. Bem, irmãos, eu gostaria de iniciar orando, né? Porque, como vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu só vou contar aquilo que eu entendi. E para isso, nada melhor que o direcionamento do nosso Pai. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu coloques no nosso coração aquilo que precisamos compreender, que sejam verdades eternas, que nós possamos aplicar, que nós realmente as apliquemos na nossa vida. Obrigada por tudo. Abençoe cada adolescente, Senhor. Tem misericórdia da nossa juventude. É o que te pedimos. Em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler 19 versículos. E diz assim, ó. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabu, proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador de Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então, Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras da Shinar, isto é, na região de Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, o seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhe ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos. Depois disso, estariam habilitados para servir o rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujo nome em hebraico significavam Daniel, Deus é o meu juiz, Hananias, Yahvé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é meu socorro. Os chefes dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer, Bel proteja sua vida. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como um deus lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio.
Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos muito abatidos do que os dos outros, jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim, ele atendeu o pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados e, em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Amém? Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Firmeza de Caráter e Fidelidade a Deus, e a irmã Nilema escolheu 2 versículos para ser os versículos chaves, o 8 e o 9, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Bem, então, como eu disse no início, né? Hoje a gente comemora o Dia do Adolescente Batista, mas vamos tratar dos adolescentes em geral, né? E aqui a gente vai falar um pouco do que acabamos de ler. A gente vê que Daniel era um jovem lá de Israel e acabou sendo levado como escravo para a Babilônia. Então, ele deixou tudo que ele amava, tudo que ele gostava, os amigos, os pais, enfim, toda a vida dele ficou para trás e ele foi levado para a Babilônia. Mas uma coisa que ninguém tira da gente é aquilo que a gente aprende, né? E os pais do Daniel os ensinou a ser um homem de Deus. E ele lembrou dos preceitos que seus pais lhe ensinaram e ele escolheu não se contaminar nem com o que estava acontecendo, com as práticas dos vários deuses que havia naquele lugar, na Babilônia, e nem quis se contaminar com a comida. Então, nem o ambiente, nem o que era servido, ele quis se contaminar. E aí, o que o rei Nabucodonosor pediu lá para o chefão dos eunucos? Ó, pega aí uns meninos bonitos, inteligentes, que sejam de linhagem nobre, linhagem real, que não tenha nenhum defeito, que sejam bem criados. Ensina para eles tudo o que a gente faz aqui, como é que a gente vive, como são nossas leis. Ensina para eles falarem aqui a língua dos caldeus, porque depois que eles estiverem preparados, eles vão servir aqui no palácio. Então, eu não quero nenhum burrão aqui no palácio, quero pessoas bonitas, inteligentes e cultas. Bom, então, o chefe dos eunucos falou, vou cuidar disso. E o pobre do Daniel, ele só tinha 16 anos. Ah, que tristeza, né? Deixou tudo para trás, foi arrancado da sua família.
tornou-se eunuco, que não deve ter sido nada fácil, né? Para um jovem naquela época deixar de ser considerado um homem, né? Virou eunuco, perdeu a virilidade. Para quê? Para ser um escolhido do rei, para servir o rei. Mas diante de nada disso, Daniel se revoltou. Pelo contrário, ele seguiu amando o Deus dos seus pais. Ele seguiu amando o Deus que ele escolheu amar. Bom, e aí, para que ele pudesse servir lá no palácio, ele ficou 3 anos sendo treinado. Teria que ficar 3 anos sendo treinado, que de fato aconteceu. Mas a orientação do rei é que eles pudessem comer aquelas delícias que o rei comia, né? Todas aquelas coisas maravilhosas que o rei comia e o vinho bom que o rei bebia seria oferecido para esses jovens que foram tirados lá das suas casas, que eram pessoas inteligentes, eles eram bonitos, sem defeitos. Então, eles iam comer bem, beber bem 3 anos para ficar lá na escolinha para aprender como se vivia lá na Babilônia, né? Ora, eu imagino uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos, né? Tendo a oportunidade de comer a mesma comida que um rei come. Nossa, não dá para dizer não, né? Mas Daniel disse não. Por quê? Porque esta comida ela era oferecida aos deuses, ela era contaminada. E o jovem Daniel, ele preferiu não afrontar a Deus, ele preferiu ser obediente e servir só ao Deus vivo e verdadeiro. Bom, a atitude de Daniel pressupõe o quê? Que ele tinha firmeza de caráter e fidelidade. Fidelidade a quê? A Deus e a seus princípios, porque ele aprendeu dos seus pais, dos seus familiares, como Deus gostaria de ser servido. Ele aprendeu a importância de Deus, ele aprendeu a reverência, o respeito, a obediência que um jovem deveria ter por Deus. Bom, e o que fica para nós de lição, né? Que hoje os nossos adolescentes, se eles não tiverem este mesmo aprendizado, vai ser difícil seguir em frente, né? Como os irmãos sabem, a maioria dos irmãos sabe, eu trabalho numa instituição que lida com adolescentes que cometeram algum ato infracional, alguma infração. E a maioria deles não conhece a Deus, não tem princípio, não tem valores alicerçados na verdade eterna. Não conhecem Jesus Cristo. E aí fica difícil, né? Não ceder às ofertas do mundo, não se contaminar, né? Não querer provar das iguarias, né? Que o mundo tem para oferecer. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa pensar nisso. Todos os jovens, todos os adolescentes que nós temos contato, nós temos que investir para quê? Para prepará-los espiritualmente, para que eles possam, assim como Daniel, ter a mesma firmeza de caráter e a fidelidade que Daniel teve em relação a Deus. E só tem um jeito. Nós somos os adultos, então nós é que temos que apresentar, mostrar, viver o Deus vivo e verdadeiro, para que os nossos adolescentes também queiram andar e trilhar nos caminhos de Jesus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Daniel foi um jovem que tinha firmeza de caráter e fidelidade a Deus. Bom, vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós, que sabemos que temos que deixar como herança para os nossos adolescentes a firmeza de caráter e fidelidade a Deus, para nós o abraço vai dar super certo. Lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano. Ó, seja qual for o desafio, seja o que for que você estiver enfrentando, ó, não tema não desista. Deus já está lá.